Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Bia do Exponenciando e eu voltei para a gente falar sobre teorema fundamental da aritmética. Mas ficou um pouquinho confuso? O título estava falando de MDC e você está falando de teorema fundamental da aritmética? Calma, calma que tá tudo muito relacionado. Se você não está entendendo do que eu estou falando, volta lá no vídeo de números primos que você vai entender um pouquinho mais sobre como eles se conectam: MDC, MMC, raízes e teorema fundamental da aritmética. Hoje nós vamos resolver um problema muito legal que vai envolver tanto o teorema, quanto o MDC, quanto raízes e de quebra os números primos, né? Porque não dá para falar de nada disso sem números primos. Então, já deixa o seu curtir aqui, porque eu te garanto que esse vídeo vai ser muito legal. Principalmente porque a gente vai resolver um problema que eu mesma criei para uma das minhas disciplinas da faculdade. Então, chega de enrolação e vamos logo resolver, né? Pessoal, trouxe aqui o problema. E aí, como eu disse para vocês, a gente vai trabalhar MDC, raízes e números primos. É um problema inspirado no teorema fundamental da aritmética, porque a gente precisou fazer inspirado em algum tema da revista que a professora nos deu, e isso aqui eu achei que seria incrível, muito legal da gente trabalhar. Vamos lá, então. Aqui está o enunciado do nosso problema. Problema dos pisos. Durante uma reforma da escola, será necessário instalar pisos quadrados em 3 áreas: o pátio, que tem 72 metros quadrados, o refeitório, que tem 98 metros quadrados, e a sala de informática, que tem 128 metros quadrados. Bom, o objetivo é usar pisos de mesmo tamanho, de modo que não seja preciso cortar nenhuma peça e que todas as áreas fiquem completamente cobertas. Após decidir o tamanho dos pisos, o diretor pediu também que fossem feitas placas quadradas decorativas com o mesmo número de azulejos em cada lado, formando quadrados perfeitos. Então, vamos, né, dar uma filtrada aqui no que ele quer primeiro no problema antes de ir para as perguntas. Basicamente, ele tem 3 áreas nessa escola e ele quer assim: eu não quero ter que medir e comprar um piso do tamanho para um piso de um tamanho para o outro. Não, ele quer um piso que se encaixe para os 3. Só que também eu não quero ficar fazendo aqueles recortes no piso. Eu quero comprar um piso que eu vou pegar uma quantidade X, colocar naquele ambiente e, ok, vai ficar lá, não vou precisar cortar e vai dar o tamanho certinho. Então, para isso, a gente precisa achar um valor ali em comum desses pisos, né? Mas eu não vou dar um spoiler. Vamos ler as perguntas primeiro. 1. Qual deve ser o maior tamanho possível dos pisos para que cubram exatamente as 3 áreas, sem cortes ou sobras? Bom, gente, isso aqui ele é muito interessante. Eu vou fazer uma discussão com vocês que eu gosto muito de fazer com os meus alunos quando eu dou aula, que é a seguinte. Quando ele fala, 72, 98 e 128, ele fala também sobre dividir, né? Então, a gente vai dividir em maior tamanho possível. Maior tamanho, divisão, a gente vai sempre usar MDC, que é o maior divisor comum. Porque daí sempre vai ter o maior tamanho possível que vai ser coerente para os 3 valores, ou 2, ou o valor que você estiver analisando. Muito importante você ver que ele sempre vai falar o maior tamanho possível. Porque pensa assim comigo, todo número é divisível por 1. Então, se eu fizer vários pisos de 1 metro quadrado, eu não vou conseguir também, né, encher as áreas. Só que aí fica muito difícil, é muito arbitrário também, né? Sempre, então, vai ser dessa forma. Eles sempre vão falar que é o maior tamanho possível, MDC. Então, a gente vai fazer MDC de 72, 98 e 128 para resolver essa questão. E aí, o MDC é aquela, né? A gente fatora por primos e depois que a gente fatorou por primos, a gente vai ver quais são os números que dividiram ambos os números. Então, vamos lá. Vou baixar aqui e a gente vai colocar aqui para baixo. Então, eu tenho 72,98,128. Tudo isso dividido aqui por primos. Opa, ficou meio torto? Vou colocar aqui porque com certeza a gente vai usar bastante linhas. Bom, o que a gente tem aqui? Todo mundo é par. Vamos começar dividindo por 2. 72 dividido por 2, 36.
98 dividido por 2, 45, 8, 49. 128 dividido por 2, 50, 64. Vamos continuar dividindo por 2. O 49 já tá fora, né? Mas 36 dividido por 2 vai dar 18. 49 se mantém. E o 64 dividido por 2 vai dar 32. Por 2 de novo, 18 por 2 vai dar 9, 49 continua, 32 por 2 vai dar 16. Por 2 mais uma vez, então 9, 49, 16 dividido por 2, 8. Então, a gente vai... Esses dois não vão mais ser divisíveis por 2, vocês estão vendo? É só esse aqui. Então, 8 por 2 vai dar 4, 4 dá por 2, 2, 2 por 2 vai restar 1. E esses aqui só se mantêm, porque eles não são divisíveis por 2. Agora, a gente pode continuar. Bom, 49, ele é divisível por 7. Então, vamos dividir por 7 primeiro. 7 vezes 7 dá 49. Então, 9 fica 7, sobra 1, 7 de novo. 7 por 7 vai dar 1, aqui já deu 1, e aqui continua o meu 9. Agora, o 9 dividido por 3 vai dar 3. Posso dividir por 3 de novo, vai dar 1. Agora, todos os meus números viraram 1, encerro a minha divisão. Bom, agora vamos ver. Esse 3 só dividiu esse número, esse só esse, esse só esse só esse, esses daqui todos, só esse daqui. Esse dividiu esses dois, esse dividiu esses dois, e esse aqui foi o único número que dividiu todo mundo. Ou seja, o MDC de 72, 98 e 128 vai ser 2. É um número bem baixo em comum que eles têm, né? O que isso significa? Isso significa que quando ele for comprar os pisos, vão ser pisos de 2 metros quadrados. Ok? Bom, aí agora, a segunda pergunta, vamos ver o que ele pergunta pra gente. Se cada piso tiver esse tamanho, quantos pisos serão usados em cada ambiente? Vamos ver. Bom, a gente tem um ambiente de 72 metros, né? Então, 72 metros quadrados dividido por 2 metros quadrados, a gente tem até a resposta aqui, né? 36. 98 metros quadrados dividido por 2 metros quadrados vão dar 49 pisos. E 128 dividido por 2 metros quadrados vão dar 64 pisos. Certo? Então, agora eu sei que no ambiente de 72 metros vão 36 pisos, no de 98 vão 49 pisos e no de 128 vão 64 pisos. E a pergunta 3. Sabendo que cada placa decorativa será formada com um número máximo de azulejos que ainda permita formar um quadrado perfeito, qual será a quantidade de azulejos em cada lado da placa? Então, basicamente, a gente tem aqui a quantidade de pisos. E a gente quer saber quantos azulejos a gente pode fazer desde que fique quadrado. Para ficar quadrado, você concorda que, por exemplo, 1 vezes 1 vai dar 1 metro quadrado. E vai ser um piso quadrado, né? De lado 1, 1, 1. Se eu pegar um piso de 4 por 4, isso vai me dar um piso quadrado também, de lado 4, com 16 metros quadrados. Então, aqui, basicamente, eu tenho a quantidade e eu preciso tirar a raiz para mim poder saber qual vai ser o ladinho desses pisos, para mim saber que tamanho vão ser os nossos azulejos. Vamos lá, então? Basicamente, então, a gente vai ter aqui com 36 pisos e a gente quer saber quantos azulejos a gente pode colocar de cada lado para que ainda dê esse mesmo tamanho. Um pouquinho confuso, um pouquinho só, mas tá tudo dentro do esperado. Vamos passar aqui para baixo, então. Se a gente tivesse, por exemplo, aqui 4 vezes 4 vai dar 16, para a gente descobrir o tamanho dos lados, o que a gente ia ter que fazer?
a gente ia ter que pegar o 16. Concorda que se eu fizer a raiz quadrada de 16, eu vou ter 4. E aí eu sei que se eu tiver um piso com lado 4, entenderam a lógica, né? Bom, agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui com o 36, o 49 e o 64. Isso aqui é muito legal, porque a gente agora vai tirar a raiz quadrada. Então, outro conceito que a gente usa números primos que está super dentro do nosso conteúdo. 36. Raiz de 36. Vamos supor que nós não sabemos de cabeça. Como é que a gente faz? A gente vai fatorar ela por primos. E lembra que a raiz é quadrada. A ordem da raiz vai importar muito. 36 fatorado por números primos. Por 2 vai dar 18. Por 2 vai dar 9. Por 3 vai dar 3. E por 3 vai dar 1. Certo? Agora, a ordem é 2. A gente vai pegar todos os números que se repetem duas vezes. Então, o 2 se repete duas vezes e o 3 se repete duas vezes. E aí, tudo que se repete duas vezes, a gente vai colocar na raiz. A gente vai escrever eles na raiz dessa forma. Então, vamos lá. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Agora sim, a gente vai ver. Se repetiu duas vezes, vamos agrupar. Então, vamos agrupar aqui dentro da raiz. 2 vezes 2 é 2 ao quadrado, né? Vezes 3 vezes 3, 3 ao quadrado. Aqui ficou quadrado. Bom, raiz quadrada pode cortar com os quadrados. Ou seja, vai me sobrar 2 vezes 3. 2 vezes 3 é 6. Você poderia fazer direto. Esses dois vai sair para fora da raiz como um número só, e esse aqui vai sair para fora da raiz como um número só, e eu venho para o meu 2 vezes 3 igual a 6, do mesmo jeito. Mas aqui a gente está relembrando um pouquinho como que a gente faz a raiz quadrada e por que esses números saem. Não é mágica, não é porque eu quis, não é aleatório. Tem uma regra por trás. Agora que a gente já entendeu, vamos fazer com o 49 e com o 64. Eu só vou puxar eles um pouquinho mais para cá, porque eu não vou abrir outra página para poder fazer as contas, vai ficar um pouquinho perdido, né? Porque ficou um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Então, vou fazer, se bem que tá bem apertadinho, vamos fazer para lá, 49 e 64. Abrir uma página nova. Agora sim. Raiz de 49. Raiz de 49. Vamos colocar ele aqui para ser dividido por primos. 49. Bom, o 49 pode ser dividido por 7, como a gente viu lá. 49 por 7 dá 7. 7 de novo eu posso dividir por 7. 7 por 7, resta 1. Acabou a divisão. Bom, eu vou fazer só mais uma vez aquilo que eu fiz, né? Os números estão aqui. Então, a gente vai reescrever o 49 como raiz de 7 vezes 7. Lembrando que a raiz é de ordem 2. Raiz quadrada de 7 ao quadrado. Corto a raiz com o quadrado. Sobrou 7. Ou poderia ter tirado aqui direto o 7. Lembrando que a ordem importa, porque se fosse uma raiz cúbica, tem que repetir 3 vezes. Porque o que a gente tem que cortar? A raiz com o elevado. E a raiz e o elevado tem que ser o mesmo valor. Se eu tivesse raiz cúbica de 7 ao quadrado, eu não posso tirar, porque um é cúbico, o outro é quadrado. Entendem o que eu quero dizer? Então, ok, fizemos do 49, agora falta do 64. Vamos fazer raiz do 64. Esse a gente vai fazer sem fazer o processo da raiz. Vamos fazer mais diretão. Raiz quadrada de 64. Bom, 64 dividido por primos vai ser 64 por 2, vai dar 32. Isso. 32. 32 por 2 vai dar 16. 16 por 2 vai dar 8. 8 por 2 vai dar 4. Opa, vamos descer. 4 por 2 vai dar 2. 2 por 2 vai dar 1. Acabou. Agora eu vou descer essa linha aqui só para ficar bonito, mais estético. Bom, vamos lá. Vamos ver quantos pares de 2 a gente tem. A gente tem um par, a gente tem 2 par e a gente tem 3 par. Então, isso aqui vai sair como 2, isso aqui vai sair como 2 e isso como 2. Quando tem mais de 1, eles se multiplicam. Então, 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Ou seja, raiz de 64
é igual a 8. Perfeito? Então, agora vamos voltar para o enunciado. A gente teve 8, 7 e, no anterior, 6. O enunciado diz o seguinte: sabendo que cada placa decorativa será formada com um número máximo de azulejos que ainda permita formar um quadrado perfeito, qual será a quantidade de azulejos de cada lado da placa? Então, a gente já sabe. A placa que vão 36 são 6 azulejos. A placa, né, de 49 vão 7 azulejos e a de 64 vão 8. Bom, basicamente o exercício é isso. Ele é muito legal porque ele traz questões muito boas da gente trabalhar. Questões relacionadas com os números primos, porque às vezes é difícil a gente identificar sobre o que o problema se trata. Então aqui tem umas dicas muito fortes. Falou em maior tamanho possível, maior área possível, maior divisão com maior número de partes não, de maior número de elementos, ou até maior número de partes. MDC sempre. Vai sem medo, você faz o MDC. A única coisa que você vai ter que interpretar é o que o resultado do MDC vai te dar. É o número de parte, é o número de objetos, é o número. Enfim, essa coisa. A 3 também ela é bem legal, porque ela fala de quadrado perfeito. Se ela não falasse disso, a gente não ia saber como que a gente faz, né? Mas quando ela fala de quadrado perfeito, você sempre vai ter que usar raiz quadrada. Quadrado perfeito são aqueles números que, quando eles são ao quadrado, eles dão raiz. O que isso significa? Que todo quadrado perfeito vem de um número inteiro. Então, o 4 vem do 2 vezes 2. O 6 não, perdão. O 9 vem do 3 vezes 3. Por quê? Raiz de 2. A gente não sabe bem quanto ela é, a gente aproxima, a gente arredonda, mas não é perfeito. Por isso que os quadrados perfeitos são aqueles números que, quando você tirar a raiz, você vai ter um número inteiro, com certeza, ou então você fez conta errada, pode voltar. Então, esse aqui é legal pra gente trabalhar isso, principalmente se você não tem tanta familiaridade. Esse exercício ele pode parecer muito difícil, muito complexo, mas ele é bom para você pensar em formas de fazer e depois você vê que ele se torna super simples quando a gente usa os números primos. Bom, então por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado do exercício, que vocês tenham entendido e que tenha sido super legal as dicas que eu dei aqui. Manda para aquele amigo que está precisando para poder se dar bem na prova, para poder passar de ano em matemática. E não esquece, né, de deixar aqui nos comentários qual conteúdo vocês querem que eu traga, ou então resolver problemas de qual conteúdo. Se vocês deixarem até exercício aqui, 1 hora ele aparece resolvido aqui no canal, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixe o seu curtir e até uma próxima. Tchau!